E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo e você está em mais um episódio do Suricast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje falaremos sobre o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino e, se preferir, Constantinopla, como for mais confortável para você. O importante é você estar aí comigo, por isso ajuste as coisas aí, se acomode, pega aquele caderninho para não perder nenhuma piada, obviamente, e claro, se der tempo, aprender alguma coisa sobre isso. Preparei um episódio maravilhoso e vamos que vamos, porque é tudo nosso e nada deles. Então, te aguardo depois da vinheta. Bora lá? A Europa Ocidental viveu um período de intensas transformações com o início da Idade Média, a partir da crise do Império Romano. Com isso, viu os conflitos decorrentes das migrações germânicas, a ruralização da sociedade e o surgimento do feudalismo e de uma sociedade hierarquizada e marcada pela força da Igreja. No entanto, nesse mesmo período, o leste do continente tinha uma realidade muito diferente. Uma intensa atividade comercial e urbana, poder centralizado e um espaço em que havia outra igreja que não a católica. Estamos falando aqui de um ambiente cosmopolita, ou seja, estamos falando do Império Romano do Oriente. E para mencionar, entender melhor esse Império Romano do Oriente, nós temos que voltar lá atrás, aos gregos. Por quê? Quando nós falamos de Império Romano do Oriente, Império Bizantino ou até mesmo, basicamente de Constantinopla, estamos nomenclaturando de três maneiras distintas o mesmo lugar. Por isso, vamos pensar a sua origem, ou, se você me permitir, voltemos à gênesis desse lugar. Os gregos fundaram uma colônia em 658 a.C., que recebeu o nome do seu rei, que na época, Bisos. A região despertou o interesse dos romanos em virtude da sua localização extremamente estratégica entre a Ásia e a Europa, passando a fazer parte do Império Romano com a sua expansão já no século II, ali, mais ou menos já engatilhada. Em 330, o imperador Constantino resolveu reurbanizar a antiga colônia grega. Assim surgiu Constantinopla, designada dessa forma para homenagear o então imperador Constantino. Alguns anos mais tarde, após a morte do imperador Teodósio, aqui nós já estamos pensando em 347 a 395 depois de Cristo, o Império Romano foi dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, que passava por um processo já de praticamente desmonte, de desmantelamento já por causa das invasões bárbaras, etc. E aí, nesse contexto já totalmente desestruturado em razão da crise do modelo romano, das migrações dos povos bárbaros, e do outro lado nós temos o Império Romano do Oriente, cuja capital era em Constantinopla. O Império Romano do Oriente, que é esse que nós mencionamos aí como Império Bizantino, inclusive, que dá o nome ao nosso episódio, ele se mantinha firme e igual um prego no angu. O Império Romano do Oriente era também conhecido por Império Bizantino, que se refere a Bizâncio, colônia fundada pelos gregos. Como eu havia mencionado, você pode se referir de três maneiras diferentes dessa mesma região, esse mesmo lugar, E depois foi chamada de Constantinopla. O Império Bizantino não apenas sobreviveu ao período de invasões, mas também se tornou uma potência no século seguinte. Dessa forma, conseguiu experimentar um desenvolvimento muito diferente daquele que foi vivido na Europa Ocidental ao longo da Idade Média. Basicamente, a Idade Média, o período da Idade Média na região ocidental estava marcada, como você sabe, se não menciona agora, pelo feudalismo praticamente. Então você tinha uma produção comercial praticamente de subsistência, não havia comércio, não havia ali venda, até tinha muito pouco, muito incipiente, porque eram muitos feudos, muitas moedas, então acabava sendo basicamente ali a coisa baseada na troca, e a agricultura
sempre pensada do ponto de vista de subsistência. Muito diferente, né? Muito diferente do que acontecia, por exemplo, no Império Bizantino. Por exemplo, o Império Bizantino ele se mantinha uma estrutura já herdada do Império Romano, associada às influências gregas e asiáticas. Menciono gregas aqui porque para ser um grego não bastava ser ateniense, né? Você tinha que falar a língua grega, você tinha que partilhar da cultura grega. E se você pensar que os espartanos, que os atenienses e que os jônios eram gregos, então, ou seja, nós estamos falando de povos diferentes, porque eram ilhas, né, diferentes ali, que partilhavam de um mesmo tipo cultural comum. Então, basicamente, é nesse sentido que eu estou usando gregas aqui no plural, e a asiática. Dessa forma, formou-se aí um ambiente único, com semelhanças e diferenças em relação ao modelo ocidental. Então, nós estamos falando de uma cultura, né, mista, que acaba fazendo desse Império Bizantino, algo mais voltado para um cosmopolitismo. A economia bizantina era baseada no comércio, com uma localização estratégica na rota comercial entre os mares Egeu e Negro. A cidade de Constantinopla se tornou um ambiente propício e próspero, né? E ao mesmo tempo cosmopolita, ou seja, ela tinha basicamente uma grande diversidade de pessoas. Propício por isso. Você está propício ao comércio, né? A essa troca cultural, a costumes, a religiões distintas, etc. Já que recebia influências culturais tanto da Europa Oriental quanto da Europa Ocidental. E aí, gente, que está o pulo do gato, né? A localização geográfica entre a Ásia e a Europa, né, fazia circular especiarias, artigos de luxo, madeira, cereais, entre inúmeras coisas. E isso é muito interessante. Séculos após as reformas instituídas por Constantino, só para vocês terem uma noção, a cidade se tornou não apenas a capital do Império Bizantino e o principal porto, mas também um lugar de agitada vida cultural. Então imagina aí, só para assim, um exemplo muito idiota, mas dá para você ter uma noção básica. Imagina a vida cultural de São Paulo, pulsando ali, um lugar extremamente estratégico economicamente para o Brasil, vamos pensar assim. É uma cidade cosmopolita, tem trânsito de pessoas, todos os tipos, todo mundo todo. Seria uma coisa nesse sentido, ali numa região portuária, onde faz uma conexão entre Europa e Ásia ali. Isso pensando naquela época. Não estou dizendo que seria São Paulo da época, beleza? Mas é só para você ter uma imagem, mais ou menos, do que eu estou tentando falar. E aí, gente, continuando. O esplendor artístico e intelectual estava relacionado com a fundação de uma universidade no século XIII e com a preservação de textos da antiguidade clássica como obras de Platão e Aristóteles. Essa releitura platônica e aristotélica que chega ali no século XIII é muito importante aqui no Oriente, porque é a partir dessa valorização no Oriente que chega, por exemplo, esses textos lá para São Tomás de Aquino, por exemplo, porque são os árabes, né, que vão levar esses textos para o Ocidente e que vai criar praticamente toda essa discussão com, por exemplo, Maimônides, como o próprio Averroes, entre outros autores filosóficos aí que vão discutir, por exemplo, esse problema da alma, da metafísica, da moral, da política, etc., que depois vai culminar, né, claro, no Renascimento, no renascentismo. Além do comércio, o Império Bizantino destacava-se pela produção agrícola. Nele havia camponeses livres e escravos, apesar da predominância da mão de obra servil. Associada a esta organizada sociedade em um modelo fortemente hierarquizado, a aristocracia ocupava posição de destaque e na base estavam os trabalhadores, como é comum, e sempre, né, o pobre se ferrando, né, e a aristocracia se mantendo. Nas cidades exerciam-se as atividades manufatureiras, que nada mais é do que, claro, né, esse processo de produção de bens em séries padronizada, que sucedeu-se, né, o artesanato e antecedeu as fábricas modernas, o que fez surgir uma espécie de camada intermediária.
Ô Elton, então é uma classe média? Calma lá, vamos com calma, pé no freio, porque a BR tem muita curva, vamos devagar. O poder estava centralizado nas mãos do imperador. Ele era o chefe político, religioso e militar, e governava auxiliado por uma burocracia numerosa, ou seja, uma estrutura formada por órgãos públicos e seus funcionários que administravam a coisa pública segundo uma rígida hierarquia e divisão de tarefas. Então o cara ali tinha um métier todo favorável a ele, né? Outra coisa muito importante é que ele, esse chefe político, religioso, militar e governava tudo, poderia ser chamado de cesarapapismo. Esse cesaropapismo nada mais é do que essa junção de Caeser, né? Ou seja, o César, a autoridade política ali, e Papa, que é a autoridade religiosa. Então eles vão junto a palavra, né? Cesaropapismo, então, ou seja, o cara é líder tanto político quanto religioso. Apesar de sua estrutura político-administrativa ser uma herança romana, o Império Bizantino, a partir do século VII, tinha o grego como língua oficial, ao contrário do Ocidente, cuja língua oficial era o latim. Com a chegada de Justiniano, mais ou menos ali no período do século VI, entre o século V e o século VI, o poder em 527, o Império Bizantino alcançou o auge. O que eu quero dizer com o auge? O imperador realizou inúmeras obras, como construção de castelos, fortalezas e da monumental Basílica de Santa Sofia. O cara criou uma grande construção faraônica lá e fez um negócio maravilhoso. Esse imperador Justiniano, que chega ao poder então em 527, manteve o Mediterrâneo como eixo central da economia bizantina, procurou retomar o poder em áreas que haviam pertencido ao Império Romano e ordenou a reunião e a revisão das leis do direito romano. Esse processo deu origem ao que nós chamamos de Código Justiniano, que é um conjunto de leis, né, de direitos e deveres adaptados do direito romano tradicional lá do Império Romano, quando ele era pensado como um todo. E as condições, então, se praticamente, né, converteram-se às necessidades e às condições do Império Bizantino, com uma tentativa de uniformizar as práticas legais, o que, pensando ali no dia a dia, faz muito sentido e ajuda muito, né, o desenvolvimento dessa civilização. Então, nesse sentido, esse Código Justiniano fazia nascer ali o que seria chamado Código do Direito Civil, que influenciaria muito e muitos países posteriormente. Entre outras coisas, o código afirmava o poder ilimitado do imperador e a submissão de colonos e escravos a seus senhores. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, apesar de Constantinopla ter sido ocupada inicialmente pelos gregos, a formação do Império Bizantino resultou da expansão romana. E entre as características herdadas do Ocidente havia o cristianismo. É importante lembrar, gente, que o cristianismo no Oriente já tinha se desenvolvido, né, de maneira particular. Em vários aspectos, o cristianismo bizantino se diferenciava do cristianismo ocidental, inclusive porque o chefe da igreja em Constantinopla era o imperador, né, o cesaropapismo, vamos lembrar disso. Enquanto no Ocidente as imagens, né, os santos, os ícones representando Cristo ou figuras de santos eram largamente utilizados, os cristãos do Oriente questionavam essa prática. Falavam assim, pô, esse trem tá complicado, cara, ficar adorando imagens, isso não é o cristianismo lá na sua origem, como Jesus realmente, né, Yeshua HaMashiach queria que nós praticávamos, etc. Isso culminou na chamada questão da iconoclastia, ou iconoclasta, vamos chamar assim. Nos séculos 8 e 9, a representação por meio de imagens e o culto a essas imagens foram proibidos no Império Bizantino. Aqueles que destruíam as imagens e perseguiam o que as produziam eram chamados de iconoclastas, né? Então, essa ideia da iconoclastia basicamente era: vamos repudiar todo culto e toda veneração a imagens.
Em 730, o imperador Leão III tornou a iconoclastia uma doutrina oficial do império. Para ele, o crescente prestígio e a riqueza dos mosteiros, principais produtores e detentores de ícones, atraiu muitos jovens, e isso impediu o Estado de utilizá-los como soldados e camponeses, porque uma vez que ele é um monge ou está estudando para tal fim, ele não vai se candidatar às guerras e trabalhar em função do Estado e para o Estado. Dessa maneira, então, iniciou-se uma perseguição intensa a artistas, fiéis e membros do clero, o que levou até mesmo a execuções dessas pessoas. Tudo isso por causa das imagens feitas de barro. Enfim, muitos migraram para a Europa Ocidental fugindo da violência. Em geral, a Igreja Bizantina manteve, desde o início da Idade Média, certa autonomia em relação à Igreja Romana. Então aqui nós já temos uma fissura, nós temos uma rachadura. Ainda que formalmente os bispos estivessem submetidos ao Papa, na prática, no chão de fábrica, no dia a dia, era o imperador o chefe da Igreja no Oriente. Mas questões como a proibição da veneração de imagens mostram que essas diferenças caminhavam para um ponto de ruptura. E aí nós estamos falando basicamente do cisma do Oriente. Essa separação ocorreu em 1054. Após essas discordâncias teológicas e políticas, a Igreja Romana e a Bizantina deixaram de reconhecer a existência uma da outra. A Europa, então, passou a ter duas igrejas. A Igreja Ocidental, a famosa Igreja Católica, e a Igreja Oriental, que é a Igreja Ortodoxa. E essa separação é chamada, então, de cisma do Oriente, beleza? Outra coisa muito importante, que eu acho que nós não podemos encerrar o nosso podcast, o nosso Suricast de hoje, sem mencionar isso, que é a ideia da arte bizantina, claro, que é uma mistura de influências também, que vai sendo refletida na arquitetura e na própria arte. Com inspiração religiosa, a arte bizantina se desenvolve, deixa marcas na região que sobrevivem até hoje. Além da pintura, da escultura, foi nos mosaicos e na arquitetura que a arte bizantina se mostrou mais expressiva. Decorativos e educativos, os mosaicos ilustram passagens da vida de Jesus, dos profetas e dos imperadores. É uma famosa historinha que vai sendo contada pelos mosaicos nos vidros das igrejas. Não há nelas volume nem perspectivas. São construídas com pequenas pedras de cores diferentes. As figuras humanas dos mosaicos são apresentadas em posse frontal, chapadas. A Basílica de Santa Sofia, construída durante o governo de Justiniano, é um exemplo da arquitetura bizantina, na qual se destacam, dentre outras características, a cúpula sustentadas por arcos ou colunas que criam espaços de grandes dimensões. A obra, que está localizada em Istambul, na antiga Constantinopla, atual Turquia hoje, atrai turistas do mundo inteiro. Na arte bizantina, abusava-se do uso do dourado e das abóbadas, e fontes eram enfeitadas por mosaicos, pois havia uma preocupação com a grandiosidade, o embelezamento das construções. Além disso, ao retratar determinadas passagens bíblicas, buscavam-se afirmar a religião e o poder do imperador, ao mesmo tempo que se transmitiam valores aos fiéis, sobretudo aos analfabetos. É uma espécie de alfabetização político-religiosa, que se dava pelos mosaicos ali ao longo da missa, ao longo dos cultos, e que você vai observando nesse sentido. Outra coisa importante foi a desagregação, a decadência, o fim, o término, o famoso abandonar navio do Império Bizantino. A desagregação do Império Bizantino ocorreu somente após um período longo de decadência. Com a morte de Justiniano, em 565, os domínios do Império foram se reduzindo. Os ataques dos lombardos, eslavos e persas, crises internas e os conflitos religiosos afetaram o território bizantino, provocando perdas econômicas e sociais. A partir do século VII, o Império Bizantino teve de lidar ainda com a expansão islâmica, com as conquistas turcas
e com a invasão de Constantinopla durante a Quarta Cruzada, que ocorreu no século XIII. As disputas internas pelo poder, os altos gastos para manter o controle sobre as fronteiras e as perseguições religiosas levaram à decadência do Império Bizantino, que culminou em 1453 com a invasão turca a Constantinopla. Assim chega o fim do Império Romano do Oriente, que havia sido uma potência militar, comercial e cultural da região. Dessa forma, as rotas comerciais passaram a ser controladas pelos turcos, o que afetou o comércio de especiarias na Europa e estimulou a busca de caminhos para a Ásia que não passassem pelas áreas do Império Turco-Otomano. Mais do que uma transformação profunda na organização política do Oriente e na economia europeia, a queda de Constantinopla e do Império Bizantino representou um marco na história da humanidade, sendo considerada pelo Ocidente a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Família, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu te agradeço por ter permanecido até aqui, ouvindo a minha voz de taquara rachada até agora. Bom, deixo aqui um convite a você que ainda não conhece as minhas redes sociais. Só você colocar lá no Instagram, @Elton_Romualdo, e também dar um joinha aí, 5 estrelinhas, fazer um comentário, chamar lá no direct, propor novos episódios e vamos bater aquele papo maroto, beleza? Então, beijo no coração, muito obrigado, tchau!